Olá, boa noite. Sejam todos bem-vindos. Hoje é a nossa palestra número 107, em 20 de julho de 2022. Hoje nós vamos fazer um encontro um pouco mais prático, vamos dizer assim, como se fosse uma aula. É a primeira aula, né, sobre um estudo preliminar para qualquer pessoa sobre os chakras. E posteriormente nós iremos dar continuidade e também aumentar a profundidade desse tema, que é tão importante, e a gente vai fazer abrangendo de uma forma simples, mas objetiva, de tal maneira que a gente tenha uma percepção mais acurada de como nós somos, seres espirituais, seres com uma alma e seres físicos, né, enquanto encarnados. É muito importante, inicialmente, a gente perceber e saber que neste planeta existe uma espécie humana, uma única espécie, que funciona identicamente, né? Com detalhes superficiais, como a cor da pele, tipo de olhos, etc. Mas o ser humano é uma única espécie. Mas apesar disto, existem várias abordagens diferentes, conflitantes até, de como tratar este ser humano único no planeta Terra. Então nós vamos fazer relembrar, né, começando pelo mundo oriental, que é onde começou a medicina, na realidade. Então, uma das medicinas que mais antigas que se tem notícia é da medicina tibetana, do antigo Tibete, que é a fonte da sabedoria que nós temos hoje no mundo ocidental, que foi trazido pela Madame Helena Blavatsky na Teosofia. Teosofia, como vocês sabem, Teo é divino, sagrado, né? Como eles têm teologia, teólogo. Então, a Teosofia, ela significa o estudo do sagrado, né? Estudo do sagrado. Então, nesta medicina ancestral de milhares de anos tibetana, que tem conhecimento sobre chakras, meridianos, da acupuntura, etc., ela tem um aspecto muito interessante, que é a questão do onde está a cabeça. A cabeça, na medicina tibetana, está no coração, não na cabeça, no cérebro da cabeça, está no cérebro do coração. O que significa cérebro? O que caracteriza um órgão, um cérebro, é possuir neurônios, que são os atributos mentais. Na medicina ocidental, o cérebro está localizado apenas na cabeça. Em anos, numa última década, foi descoberto que no coração humano existem neurônios. Então, o coração, o órgão coração, além de ser o seu aspecto hidráulico, de bombear o sangue, ele também possui neurônios
e então ele entra na categoria de cérebro também. Como também foi identificado esse mesmo processo de neurônios no nosso intestino, ok? Então nós temos pelo menos 3 cérebros já identificados. Depois da tibetana, as mais conhecidas são as medicinas ancestrais da tradicional medicina chinesa, também com milhares de anos, 5, 6 mil anos, onde trata da acupuntura, dos meridianos da acupuntura, do conhecimento dos chakras, da energia vital, que é chamada de Qi ou Qi, né? A medicina japonesa, que também tem esses conhecimentos, que vieram, a maioria delas vieram originariamente da China, como o Reiki, que em japonês quer dizer energia vital. E nesse aspecto da China também é levado em consideração aspectos, além dos aspectos fisiológicos, funcionais dos órgãos, ela também leva em consideração o seu mapa astrológico, porque dependendo do momento, da hora, da localidade em que você nasceu, que fez a primeira inspiração na atmosfera terrestre, após o seu nascimento, ela vai imprimir uma configuração, uma matriz energética que é afetada pela configuração dos astros e das estrelas, da Lua e principalmente do nosso Sol, que imprime na alma daquela pessoa que acabou de sair do elemento água, do líquido amniótico, e do prana, que também está no tantien, ou hara, que é uma bola de energia vital em torno do umbigo, envolvendo o útero. Então, o aspecto do seu data natal, mapa natal, é muito importante, porque vai mostrar para você quais são as suas áreas mais fortalecidas a nível de órgãos e também os órgãos mais fragilizados, né? Então isso é uma coisa muito importante e é completamente ignorado no mundo ocidental, na medicina ocidental. Quando você vai para a medicina hindu ayurvédica, também com milhares de anos, 5, 6, 7 mil anos de história, então aí vem com mais ênfase a questão dos chakras, que é isso que é o propósito da nossa aula de hoje. Então, na tradicional medicina ayurvédica, também é levada em consideração a parte energética, que é o chamado prana, energia vital, daí significa prana, energia vital, da mesma forma que o Ki, o Chi, pneuma na antiga Grécia e vários outros nomes mais modernos que são utilizados para essa energia vital. O que é a energia vital? É uma energia sutil, um éter, vamos chamar assim, que está presente em tudo que existe e mais ainda na parte biológica, nos domínios vivos, como do vegetal, do animal e do humano. Então existem muitas experiências já comprovadas, né? Por exemplo, como a foto Kirlian, que você identifica o estado de saúde ou de doença de uma pessoa através da vibração emitida e irradiada pelos dedos das mãos, né? Nós somos seres holográficos, então evidentemente qualquer
parte que se analisar do corpo humano, ele vai mostrar a sua configuração holográfica, como a gente sabe, né? Na íris dos olhos, na língua que os médicos antigamente observavam, na palma das mãos, nos dedos, nos pés, né? A reflexologia, enfim, vários outros aspectos são identificados no nosso aspecto holográfico, do que está em cima como o que está embaixo, né? Temos a homeopatia, que já tem seus 200 anos, né? Do Samuel Hahnemann. Então nós temos aqui também uma medicina que trata do todo e trata da parte energética, né? Os medicamentos homeopáticos, que são ativados, né, de uma maneira tal, potencializados, que aquelas gotinhas que você toma não tem nenhum sinal mais de algo químico, né? Quer dizer, é pura energia. Falando em energia, é importante a gente salientar que no estado de consciência que nós estamos agora muito dissociados da natureza, a gente não percebe que a energia é a causa primeira de tudo, né? Então, o fato de, em todos os aspectos, tanto no aspecto materialista, de dar vida, né? De animar um equipamento, um celular, um computador, uma máquina qualquer, tudo tem que ter energia, as suas várias modalidades. Quando a gente vem agora para o mundo ocidental, a medicina alopática dominante, ela tem exatos 111 anos, porque ela foi criada a partir de um relatório chamado Flexner, relatório Flexner, o Flexner Report, em inglês, que foi contratado pela Fundação Rockefeller, que é um sionista, e também pelo Carnegie, que é outro sionista. Então fizeram um mapeamento em poucos meses, em 1911, você vê o quanto recente é a medicina química alopática, que domina o mundo ocidental, principalmente. E nesse relatório foi identificado, mapeado todas as faculdades e escolas de medicina do Canadá e dos Estados Unidos, a partir dos Estados Unidos. Então lá foi identificado que haviam todas essas faculdades de medicina que ensinavam todas essas medicinas ayurvédica, medicina tradicional chinesa, homeopatia, naturopatia, fitoterapia, medicinas energéticas, tudo mais existia oficialmente. Então foi criado, a partir dessa intervenção desses magnatas, a maior manipulação que houve a partir da separação do ser humano da mente e do corpo do René Descartes. Então foi criada uma medicina onde apenas o aspecto fisiológico do ser humano era que levava em consideração. Isso aí deu abertura para a criação dos grandes laboratórios farmacêuticos que a gente conhece hoje, cujos medicamentos são aprovados a partir do FDA, Food and Drug Administration, dos Estados Unidos, que é a
a Anvisa dos Estados Unidos, vamos chamar assim. Só que a Anvisa brasileira, fazendo uma comparação, ela é um órgão do Estado, enquanto que o FDA americano é financiado pelos laboratórios. Então você vê que não tem realmente o lobo tomando conta do galinheiro, né? É a raposa tomando conta do galinheiro. É isso que acontece. Então foi criada uma medicina chamada alopatia, porque ela trata simplesmente dos efeitos contrários, né? Trata o efeito, não a causa, né? Por exemplo, tudo que existe tem uma causa que a precede. Então, se a pessoa está com febre, não é dar um antitérmico, é ver o que o organismo está reagindo, aumentando a temperatura. Se a pessoa tem uma inflamação, se tem uma dor, qualquer coisa, tem alguma razão, uma relação na natureza, tudo existe uma relação de causa e efeito. Enfim, o que nós temos hoje, então, o Brasil é um grande exemplo de consumidor de medicamentos, né? Depois dos Estados Unidos, o segundo maior é o Brasil, infelizmente. E só agora, nas últimas décadas, é que começam a surgir novos paradigmas da medicina ocidental, por exemplo, como a psicossomática, né? Que é a parte psíquica, mental, afetando a parte somática, a parte física. Então nós temos a psicossomática. Temos a psiconeuroimunologia, quer dizer, a parte psíquica, afetando a parte neurológica, afetando a parte imunológica, que é o sistema timo. Temos a psiconeuroimunoendocrinologia, que é novamente uma extensão, né? A parte psíquica, controlando a parte neurológica mental, que controla a parte imunológica do timo e afeta o sistema endócrino, as glândulas endócrinas, que produzem os hormônios e derrama diretamente no sangue, né? Então, do ponto de vista da medicina materialista, nós podemos ter a seguinte visão. Eu vou inverter aqui para mostrar, para facilitar a percepção de vocês, né? Então aqui nós temos, não dá para ler a imagem, que é muito pequenininha, mas eu vou explicando aqui, né? Então aqui o ser humano, ele, nas suas linhas gerais, né, ele é constituído de células, tem mais de 100 trilhões de células, né? E tem o aspecto masculino e feminino, né? Yin e Yang. Então o hemisfério esquerdo racional, está aqui desenhado de azul, ele controla o lado esquerdo do corpo. Então é por isso, e isso é o dominante hoje no mundo ocidental. A maioria das pessoas são destras. E temos o hemisfério direito, que é o lado feminino e yin, da intuição, que controla o lado esquerdo. Em seguida, nós temos o núcleo, a célula e seus núcleos, né? Essa pontinha preta é o núcleo, e aqui nós temos as várias células. E aí nós vamos, como se fosse usando um microscópio eletrônico, a gente vai aprofundando e miniaturizando cada vez mais, né? Então, dentro do núcleo tem os cromossomos, que aqui é onde já começam a se identificar
algumas doenças, né? Algumas patologias. Dentro do cromossomo tem o DNA, o famoso DNA, que é uma complexidade imensa, né? Foi decodificada há poucas décadas atrás. Dentro do DNA existem as hélices do gene, que está aqui, que é outra complexidade imensa. E dentro do gene tem os 4 nucleotídeos, ou nucleotídeos, que se chamam, tem os nomes conhecidos por ACGT, né? É muito interessante que, de acordo com os pleiadianos, esses 4 ACGT são conectados vibracionalmente como se fossem os 4 elementos da natureza: terra, água, fogo e ar. E são ativados, modulados, seria melhor o termo usado, pela configuração das estrelas. A gente, em outra oportunidade, vai abordar isso aí, um pouco mais de profundidade. A partir daqui é que começam a aparecer os átomos, né? Toda a matéria é constituída de átomos. Então nós temos aqui o núcleo com prótons, nêutrons e outras partículas que foram identificadas recentemente, que é a energia forte, e temos os elétrons girando de forma semelhante a uma estrela e os seus planetas e outros astros gravitando aqui, né, dentro do átomo. A partir do átomo, nós temos os 3 quarks, né, que formam o núcleo, e dentro do núcleo e dos elétrons tem o que é hoje a medicina mais de fronteira, não a medicina de fronteira, a física de fronteira, que é dos universos paralelos das supercordas. Existem vários estudos ainda em andamento por cientistas muito gabaritados. Um deles que eu li a respeito foi o Michio Kaku. Tenho aqui na minha biblioteca 3 livros dele, que fala dos universos paralelos e fala que essas 3 membranas, como se fosse uma corda, por isso que chama de supercordas, na realidade elas são energias frequenciais, são 3 frequências, né? Então, o elétron, que a gente imagina que seja a menor partícula que existe, que pela física quântica ela se transforma, ela é uma onda energética, né? Mas quando observada, ela se transforma numa partícula. Quando o observador tira a visão, e novamente aquela onda que virou partícula volta a ser onda. Então isso é o que se chama na física quântica de colapso da onda, né? Então isso aqui é o que o ser humano é do ponto de vista fisiológico, né? Vamos chamar assim. Só que a gente sabe que a genética tradicional, que é originariamente atribuída à sua linhagem genética, da sua família, da sua etnia, né? Dos genes que você carrega, passando dos seus predecessores para você e para seus sucessores. Então essa nova medicina já chama de epigenética, que mostra que a sua genética fisiológica ela funciona de acordo com o seu sistema de crenças.
Então é muito importante a gente ter essa compreensão, porque a gente vai ver daqui a pouquinho que na realidade o que você afeta com os seus pensamentos, com suas crenças, ela afeta os seus chakras. Então existe uma relação entre os seus pensamentos e a sua reação genética. E aqui é um bom momento para a gente dar o exemplo do efeito placebo, né? Todos nós sabemos que o efeito placebo é um atributo da natureza humana que o seu organismo, a sua parte imunológica, que é controlada principalmente pela glândula timo, ela é ativada de acordo com seus pensamentos. É por isso que todos os medicamentos que existem, eles são testados inicialmente com placebo, quer dizer, é um medicamento que o paciente acredita que tem um princípio ativo que vai curar, mas não tem. Então isso é o efeito placebo. Então, como ele acredita que está tomando um remédio verdadeiro, o seu organismo naturalmente reage, né? E produz curas significativas. Em termos estatísticos, como eu tenho pesquisado, o efeito placebo ele funciona da ordem de 30% no processo de cura. E o medicamento com efeito, com os princípios ativos, que sempre geram efeitos colaterais, chega a torno de 40%, 50%. Então você vê que o fator fé, acreditar, ele é um grande processo de cura. Então nós vamos ver que as nossas crenças, elas podem tanto harmonizar, vamos dizer assim, como desarmonizar os nossos chakras, que são os nossos vórtices. Ok? Então vamos continuar aqui. Os nossos vórtices ou chakras, a palavra chakra vem do sânscrito, do hinduísmo, onde chakra quer dizer rodas girantes. É isso o significado tradicional, original de chakras, né? De forma milenar. Se sabe hoje que os chakras, na realidade, são vórtices energéticos, né? Como se fossem sintonizadores vibracionais. Depois a gente vai mostrar isso melhor. Então, os chakras, eles estão conectados, acoplados nas nossas glândulas endócrinas, que é a glândula que controla todo o nosso funcionamento orgânico, né? E existe uma hierarquia. Temos a glândula pineal, que ela tem uma função de antena para o mundo cósmico. Ela percebe as vibrações, principalmente do Sol, né? Por isso que a pineal gera melatonina, que é o hormônio que faz a gente dormir e a gente acordar. Ela percebe a luminosidade solar. A pineal está conectada ao nosso hemisfério direito intuitivo. A próxima glândula, que fica logo abaixo da pineal, que fica localizada no centro da cabeça, é chamada pituitária ou hipófise. Do mesmo jeito que a pineal chamava antigamente de epífise. Epífise é a que está por cima e hipo é a que está por baixo. Na medicina tradicional, a pituitária ela é considerada a glândula mestra, porque ela tem a função de controlar
todas as glândulas abaixo dela. Então é um estudo profundíssimo e são centenas, literalmente centenas, de hormônios que são produzidos pelas nossas glândulas endócrinas, né? Então, aqui está na pituitária o chakra frontal e na pineal o chakra coronário, que é a nossa antena, como nós já falamos. Então, o chakra pineal, ele é a nossa conexão cósmica. É por isso que nas imagens cristãs existe uma auréola em torno da cabeça, parece geralmente na cabeça do Cristo, Jesus, uma auréola. Aquela auréola é para identificar que aquele é um ser iluminado, que despertou a consciência. Da mesma forma é na imagem do Buda, né? Que no topo da sua cabeça tem um montinho para também identificar que ele é um ser desperto, conectado ao espírito. Então aqui está o terceiro olho, chamado também terceiro olho, ou chakra frontal. É por isso que na tradição hindu, né, as pessoas colocam uma marquinha aqui entre as sobrancelhas. Aqui temos a tireoide e a hipotireoide e a supraparatireoide. É como se fosse uma gravatinha borboleta, né? um lobo de cada lado. E esse é o nosso chakra da expressão. O próximo é o chakra, é a glândula timo, que está ancorado no chakra cardíaco, vórtice cardíaco. E o timo, ela tem uma função fundamental, como nós já mencionamos, na questão do sistema imunológico, né, das nossas defesas naturais. Então aqui é onde ocorre o fenômeno do efeito placebo, né? A pessoa, quando acredita naquele medicamento, naquele placebo, ele ativa, né? Ele catalisa o processo da glândula timo, que produz as células brancas, chamadas de células T de timo, e células B de bone, osso, e a grande produção dessas células é principalmente no osso externo, que está aqui no meio do peito, né? A próxima glândula endócrina está no pâncreas, a cabeça do pâncreas, que fica no meio abaixo do osso externo, onde se fala popularmente na boca do estômago, né? E olhando por dentro, é lá onde tem o duodeno. Então lá a cabeça do pâncreas está lá encaixada. Então aqui estão no pâncreas o plexo solar. Em seguida vem o chakra sexual, que são nas gônadas, nos ovários nas mulheres e testículos dos homens. E o último, ligado ao chakra básico, que é a ponta da coluna aqui, o cóccix, que estão as suprarrenais, né? Então, só para exemplificar, né? Quando a pessoa está alegre, satisfeita, né, ela produz hormônios de alegria, né, como
dopamina, serotonina, etc. Né? Quando a pessoa está com medo, as suprarrenais produzem adrenalina, cortisol, né, que é para deixar a pessoa num estado de defesa, vamos chamar assim, né? Ela gera medo, gera defesa. Então essa é a parte fisiológica humana que ancora a parte dos chakras. Então vamos ver agora os chakras. Então nós temos 7 chakras principais, nós temos muito mais chakras secundários. Essa representação aqui, ela demonstra o chakra como se fosse um vórtice, né? Esse chakra é frontal e também dorsal. Então, se a gente olhar a pessoa de perfil, ela forma 2 vórtices, um na frente e um atrás. E o ponto de interseção dos 2 vórtices é na espinha dorsal. Então, existem vértebras específicas que ancoram esses chakras. Os chakras frontais, eles são chamados de chakras emocionais, porque eles são muito afetados pelo nossas emoções. Enquanto que os chakras, o vórtice energético atrás, ele é afetado pela nossa vontade. O ideal é que a gente tenha um equilíbrio, né, dos 2 vórtices, dos 2 chakras. Aqui a gente vê que o ser humano ele tem vários campos energéticos, né, que se chama de corpos sutis. São 3 corpos sutis: o corpo etérico, ou duplo etérico, ou corpo vital, ou corpo das sensações, são vários nomes para a mesma coisa. É uma camada energética que a gente percebe com muita facilidade quando a gente faz... Deixa eu ver aqui como é que eu faço para inverter aqui. Quando a gente faz esse movimento com as mãos formando uma bola e você leva a atenção para suas mãos, você sente uma energia, um campo, uma pressão, uma sensação. É só fazer assim. Evidentemente, quanto mais prática você fizer, melhor você vai sentir. Então, esse é o primeiro corpo, né? Primeiro corpo chamado corpo etérico ou duplo etérico. O segundo corpo ou campo sutil, campo vibracional, ele está demonstrado aqui como essa linha rosa. Ela, na realidade, não é assim. Nós colocamos essa cor rosa para simbolizar uma energia de muita pureza, de amor incondicional, né? E ele vai até uns 40, 50 centímetros, até mais, em volta do corpo físico. Então, isso é chamado de corpo emocional, corpo astral ou corpo dos desejos. Ele, na realidade, é como se fosse um caleidoscópio. Vocês conhecem o caleidoscópio? Então, caleidoscópio em movimento, existe uma dinâmica que vai mudando a toda hora a configuração das cores, né? Então, o corpo emocional, ele é assim, como se fosse um caleidoscópio, mudando a toda hora a sua vibração, a sua cor, inclusive,
dependendo das nossas emoções. E aqui em volta tem uma camada bem fininha, que aqui está bem grossa, mas ela na realidade é bem fininha, como fosse uma seda, amarelo dourado. Esse é o chamado corpo ou campo mental. É aí que estão as nossas ideias, nossos pensamentos, a nossa parte mental. Então, esses três corpos, etérico, emocional e mental, é o que se chama nas teologia de alma. Então, isso aqui é a nossa alma, ou aura, ou campo áurico, ou campo de energia humana, no espiritismo chamado perispírito. Então são todos nomes adequados para o mesmo ser, né? Vamos chamar isso um ser, a nossa alma é um ser. Então, quem dá vida ao corpo físico é a alma, no seu aspecto trino. E daqui dá para a gente perceber uma relação que não poderia ser diferente, holográfica, entre o Sol, o ser humano e a Mãe Terra. Essa imagem, nós recebemos isso em 2006, quando a gente estava canalizando a terapia frequências de luz. E o nosso Sol, como você sabe, ele irradia frequências, que a gente chama de cores. A frequência tem uma vibração específica, né? um ritmo, né? Ciclos por segundo, que os nossos olhos, quando são em estado normais, enxergam como cores, que são as cores do arco-íris. Então, o nosso chakra, cada um dos chakras principais aqui no centro do corpo, eles são como rádios receptores. Essa é a melhor comparação. Então, a gente tem um rádio receptor aqui, vários rádios receptores, que estão sintonizando várias transmissões de um rádio transmissor, que é o nosso Sol Hélios. E da mesma forma, a gente recebe as mesmas vibrações correspondentes do nosso planeta Terra. Nós somos seres terráqueos. Então aqui você vê o núcleo da Terra tem um cristal de ferro incandescente, vermelho, que vai entrar em ressonância com a outra antena inferior, que é o cóccix, que recebe, por sua vez, sintoniza a frequência vermelha que vem do Sol. É por isso que aqui está dizendo, o ser humano é uma ponte de luz entre o Pai Sol e a Mãe Terra. Isso é uma grande verdade elementar, né? A gente que esqueceu desses princípios cósmicos fundamentais. Assim como é embaixo, é em cima e vice-versa. O próximo campo é o da Terra, é o manto ou magma, que é o que esfria, fica laranja. Esse laranja vai entrar em ressonância com o chakra sexual, que por sua vez recebe o laranja que vem do Sol. O nosso Sol é uma estrela de predominância de vibração amarela, por isso que ela é chamada de quinta dimensão. Esse amarelo vai ativar o plexo solar, que é a cabeça do pâncreas, como nós já vimos. E essa luz do Sol amarela, ela incide aqui na superfície da Terra.
nós encarnados somos seres da superfície, né? Então, esse amarelo vai entrar em ressonância com o nosso plexo solar. Olha que interessante, né? A própria medicina alopata chama isso de plexo solar. Esqueceram a razão, né? Acima da superfície da Terra existe naturalmente o reino vegetal, que é o sistema de cura, né? A fitoterapia. Então esse verde vai ativar o timo, que recebe, por sua vez, o verde que vem do Sol. E aqui está um dos grandes mistérios de uma grande engenharia, né? Que é a glândula timo, responsável pelo sistema imunológico, e também é uma cor de cura, por isso que nas UTIs, unidade de terapia intensiva, hoje são pintados de azul as paredes, de verde as paredes, porque ajuda na recuperação, né? Da superfície da Terra, a gente olhando para o céu, a gente vê o azul celeste, que vai entrar em ressonância com o azul celeste que vem do Sol, o chakra da laríngeo, da tireoide. Se a gente olha a Terra de fora, ela é azul índigo. Então esse azul índigo da ionosfera, no caso, vai entrar em ressonância com o chakra frontal, que por sua vez sintoniza o azul índigo que vem do Sol. E, por último, existe aqui, que não dá para ver nessa figurinha, aqui está o Sol, a Terra e um campo chamado cinturão de Van Allen, que é o astrônomo que descobriu isso. Existe a exosfera, que também é violeta e faz uma proteção do raios gama, que é o raio da bomba atômica, que é danoso à vida na Terra. Então essa exosfera, que é violeta, entra em ressonância com a glândula timo e recebe o violeta que vem do Sol, da corona do Sol. Outra curiosidade, essa última camada do Sol, também chamada de corona, por isso que quando tem as explosões solares, o vento solar, ela é chamada de ejeção de massa coronal, da corona do Sol. Então, por causa da corona do Sol, é que o nome desse chakra é chamado chakra coronário. Tá vendo como é interessante? Então, os nossos chakras, eles são fundamentais para a nossa saúde mental, emocional, energética e física. E a gente estando com os nossos chakras harmonizados, vai despertar um fluxo energético, uma trindade energética chamada Kundalini, que faz com que a pessoa desperte a sua consciência, o seu campo espiritual, né? Existem outros chakras muito importantes nas mãos, que está aqui demonstrado com o exemplo de um arco-íris. O chakra das mãos são... Vou virar aqui a câmera. O chakra das mãos, da palma das mãos, eles são chakras espirituais, de acordo com os pleiadianos, como é o chakra coronário, e saem das nossas mãos as frequências, as vibrações, de acordo com a nossa visualização que a gente faz com esse chakra e a nossa intenção. Então já existem tratados, experiências científicas, nós temos livros sobre isso, que demonstram que
desenvolvendo frequencímetros muito sensíveis, né? A pessoa visualiza, por exemplo, o verde e a frequência que sai na mão é o verde. Visualiza o violeta, por exemplo, a frequência que sai na mão é violeta, né? E as mãos, ela já tem muitas pesquisas sobre isso, né? A imposição das mãos, existem inúmeras terapias que demonstram o poder de cura das mãos, né? As mãos, você vê o aperto de mão, o acariciar, o abraçar, tudo tem a mão, né? Então, isso aqui é para dar uma visão geral, né? Quem tiver interesse em se aprofundar, tem muito material na internet sobre isso, né? Só colocar chakras, você vai encontrar milhares de sites tratando desse assunto, né? E nós iremos, periodicamente, pelo menos uma vez por mês, e aprofundando também esse assunto, esse tema, para que as pessoas vão abrindo, né, a sua percepção da realidade, a sua mente, né? E nós fazemos isso em frequências de luz, que foi essa terapia que nós canalizamos, e muitas terapias, como o Reiki, né, ela também harmoniza os chakras. Então, a harmonização dos chakras, que pode ser feita também à distância, porque é uma transmissão telepática, energética, ela é um pré-requisito, né, para a pessoa ter uma saúde de uma perspectiva holística, né, espiritual, mental, energética e física. Porque quando a energia desequilibra, ela com o tempo desequilibrada, ela danifica o organismo, né? É como você ter um equipamento que funciona com a energia desequilibrada, né? Desarmonizada, ou de menos ou de mais, né? Ela, com o tempo, ela vai danificar, vai ter um mau funcionamento, né? A gente vê isso nos computadores, nos celulares, em todos os equipamentos elétricos, eletrônicos, não é isso? Muito bem. Então vamos agora à segunda parte do nosso encontro, que é a meditação MAP. Como nós estamos com apenas 5 minutinhos, e a maioria das pessoas já conhece o procedimento, então tem uma pergunta aqui: qual seria a propriedade da cor verde? Tive um sonho de eu e meus irmãos fazíamos um ciclo em volta da nossa mãe, com as palmas das mãos voltadas para ela, emitindo luz verde para ela. Muito bem. A luz verde é uma energia de cura, né? É a energia mais equilibrada que tem no sistema, porque se você observar o verde, ela é o ponto médio, né? Tem 3 frequências mais altas, que é o azul, celeste, azul, índigo e violeta, e 3 abaixo. E é por isso que o reino vegetal, a fonte criadora divina, né, fez verde, porque ela é uma vibração de cura. Muito bem, então parabéns aí pelo trabalho que vocês fizeram aí com a sua mãe, tá bom? Muito bem, vamos agora fechar os olhinhos. Vamos começar a nossa meditação. Essa meditação MAP, Movimento Ascensional Planetário, ela é um presente dos seres de luz, né, da terapia frequência de luz, os pleiadianos, cherokees e sirianos, que ajudam individualmente as pessoas que querem, né, evidentemente, eles respeitam completamente o nosso livre-arbítrio, que querem ajuda espiritual, né? Então, a forma de
chamá-los é através da invocação com mantras. O mantra de invocação dos pleiadianos é Aloha, 3 vezes. Eles trabalham na parte magnética do ser humano, que é quase tudo, né? Os Cherokees no plano astral, o mantra é Akita Mani Yo, 3 vezes. Trabalham na harmonização do nosso corpo sutil emocional, ou astral. E os sirianos, cuja mantra é Ia Yuma, também 3 vezes, que faz uma limpeza nas nossas memórias ancestrais, liberando de medos, de traumas, que ajudam tanto no sistema imunológico como no processo de expansão da consciência, que a gente vai ver na próxima semana. Então isso é para ser feito antes de dormir, depois que você faz suas preces pessoais, e depois da invocação você coloca a sua intenção naquilo que você deseja que seja trabalhado enquanto você está dormindo. Quando a gente dorme, a gente sai do nossa alma se eleva acima do corpo físico, né? E aí fica mais fácil para os seres de luz trabalharem energeticamente no nosso corpo energético. Normalmente a gente faz a grande invocação. Então agora feche os seus olhos. Do ponto de luz na mente de Deus, flua a luz às mentes humanas, que é a luz dessa terra. Do ponto de amor no coração de Deus, flua amor aos corações humanos, que as energias divinas retornem à Terra. Do centro da vontade de Deus é conhecida, e o propósito todas as pequenas vontades humanas. Propósito que os mestres ascensos conhecem e a que seguem. Do centro a que chamamos raça humana, cumpra-se o plano de amor e luz, que se vê do portal por onde entra o mal. Que a luz, o amor e o poder estabeleçam o plano divino na Terra. Vamos agora invocar os seres de luz pleiadianos. Aloha, Aloha, Aloha. Cherokees, Akita Mani Yo, Akita Mani Yo, Akita Mani Yo. Sirianos, Ia Yuma, Ia Yuma, Ia Yuma. E agora você coloca a sua intenção e fica nessa meditação o tempo que você achar necessário. Se você for dormir mais tarde, faça novamente e faça todas as noites daqui para frente na sua vida, de preferência. Essa palestra fica gravada no meu canal do Instagram e também no meu YouTube. Bom? A todos uma boa meditação e uma boa noite.